Você está no Apareça e Cresça, o podcast onde sua voz ganha força, sua mensagem encontra espaço e sua presença se transforma em autoridade. Porque crescer começa com aparecer. Então apareça e cresça. Então, dando início a mais um Apareça e Cresça, e desta vez com essa maravilhosa doutora Lune. Doutora Lune, é um prazer, desde já eu agradeço por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, falando um pouquinho dessa profissional, de você como mulher mesmo, como vida, de você como... Porque eu fico assim, te stalkeando, te seguindo, e é maravilhoso ver o antes, o depois, e entender que o seu depois não é só externo, né? Mas eu falo que você externaliza muito o que você faz e eu amo a sua criatividade. Já comecei com o podcast fazendo uma declaração, né, de amor. Já tô aqui, ó, coraçãozinho aqui. Ai, Lu. Coração. Então, muito obrigada por essa oportunidade, né? Eu acredito que essas oportunidades de mostrar em podcast, de aparecer em podcast, não serve para mim. Serve para inspirar pessoas, inspirar mulheres, né? Antes aqui do meu, eu estava vendo aqui uma jovenzinha, né, que trabalha com estética, tá, e pela idade poderia ser minha filha, né? Porque eu só de profissão, eu já tenho 34 anos. Eu comecei Uau. na área da saúde em 1991. Sensacional. Então, assim... Muita experiência, né? Muita bagagem. Muita bagagem, né? E a área da saúde estética, ela passou por vários e vários... São ciclos, né? São ciclos que vão se modificando, que vão se renovando. Então, quando eu comecei, lá em 1991, não tinha status trabalhar com estética. Não tinha. Para você ter uma ideia, Lu, eu tenho 4 títulos de especialização, né? Eu tenho 3 pós-graduações. Mas por que eu estou falando isso? Porque numa das especializações que eu estava fazendo, que no caso era oncologia, na sala de aula eu sofri até, assim, hoje seria bullying, né? Porque um comentário que uma professora falou assim, olha, vocês estão aqui na pós-graduação de oncologia, vocês têm que estudar muito. Não pensa que vocês estão na área de estética. Quer dizer, foi para mim, né? É isso. E para você ver como era, não era esse glamour que tem hoje na estética. Nós éramos essa muito badalação, né? Não, nós éramos muito discriminadas. E assim, é uma inverdade, porque a área da saúde estética é a área que mais precisa estudo. Por que mais precisa estudo? Porque nas outras áreas, o paciente ele vem para você com um diagnóstico meio fechado. E tem os exames de imagem para corroborar, para te ajudar, para te auxiliar. Na saúde estética, o paciente ele vem sem nenhum diagnóstico, então você não tem ajuda de um outro profissional, e não vem também com os exames. Ele vem com desejo. Ele só vem com os desejos. E que às vezes o desejo dele não é o que ele precisa de verdade. Às vezes os desejos são irreais, são inconcebíveis, né? Então, com isso, nós precisamos estudar, estudar e estudar. E ter uma responsabilidade. Uma né? responsabilidade muito grande. Por exemplo, eu sou especialista em clientes 50 a mais. E é totalmente diferente, Lu. Por exemplo, você jovem, se eu for fazer... Tô quase nos 50 a mais, já tô no ENTA. Já entrei no ENTA. Então, se eu for fazer, por exemplo, uma harmonização, tanto facial quanto corporal em você... Não pode ser igual a uma paciente de 70, como eu faço, de 80. O foco é outro. Os recursos que eu vou utilizar são outros. E as consequências, as interações são outras. Por quê? Porque a paciente de 70, ela já tem hipertensão, ela é cardiopata, ela é diabética, várias comorbidades, já passou pelo climatério. Então, as substâncias, os equipamentos vão se comportar diferente naquele organismo. Você faz algo personalizado. Sim. Né? Além disso... O que a sua experiência também te deu, essa bagagem. Além disso, Lu,
Eu até coloquei lá um pedacinho, não vou dar o spoiler do livro, mas o seguinte, eu tive já muitos problemas com autoestima, com a minha autoimagem. Eu entendo muito isso. Eu falo que quando a gente tem a experiência, a gente começa a ter mais empatia. Sim, mais empatia. Uma vez eu ouvi uma frase que era assim: empatia não é apenas se colocar no lugar do outro, é se colocar no lugar do outro com a dor do outro. Aí eu vi uma charge com um sapato, o pé 36, pé 39 e o sapato 36 e o pé espremido. Então, é se colocar no lugar do outro com a dor do outro. Ou seja, o pé 39 no sapato 36. E é de fato, né? A gente realmente... E às vezes a gente fala que pratica empatia, mas eu me coloco na dor do outro com as minhas crenças, com os meus pensamentos, e é diferente. Então, quando você vive, é diferente. É muito diferente. E tem coisas, Lu, que só a experiência de vida mesmo é que vai te dar. Claro que eu posso atender uma cliente jovem, como eu atendo uma cliente madura. Mas, dificilmente, a profissional jovem vai conseguir atender bem a mulher madura, porque ela não viveu ainda aquilo. Ela não viveu as dores de uma mulher madura que passou de 50 anos. Ela não sabe o que é. Entende? Então, é aí que veio a possibilidade de você nichar. Sim, nichei bastante. E se tornou especialista nessa área de 50 mais. Porque as dores de uma mulher de mais de 50 são totalmente diferentes das dores de uma jovem de 30, de 40 anos. A experiência de vida, as marcas, as cicatrizes são bem diferentes. E o que ela quer com o procedimento estético também é bastante diferente. E eu sempre gosto de empoderar as minhas pacientes. Em que sentido? Eu não quero que minha paciente de 70 anos fique parecendo que tem 40. Uhum. Eu não quero isso. E nem ela quer. Ela não quer isso. Eu quero que a minha paciente, que tem 70 anos, esteja bem ao ponto de quem a olhar não identificar a idade que ela tem. Mas não precisa ter 40, né? Não precisa. Ela precisa... Ela está bem. Ela está orgulhosa. Envelhecer saudável. Ela tem que estar orgulhosa dela mesma, sabe? E ela está inserida. Por quê? Se a questão é inserir, é empoderar. Se eu pego uma mulher de 70 anos e boto, por exemplo, uma boca das mulheres de 30 que está na moda, se eu boto uma face, ou até mesmo um glúteo, que eu sou criadora do Bumbum Gold, de uma mulher de 30, Bumbum Gold. Como que é? Fala um pouquinho pra gente. Abre um parênteses. Vou abrir aqui. Bumbum Gold é dar forma, dar volume, remover as flacidez e celulite do glúteo, mas de forma segura. Eu não utilizo nada permanente. Por que não utilizo nada permanente? Porque as coisas permanentes, os ativos permanentes, quando dão errado, aí também o erro fica permanente. Entendi. Então, eu sempre uso produtos de forma temporária, mas com muita segurança. E assim, eu atendo muitas mulheres com mais de 50, 60, 70 que fazem esse procedimentos que são reversíveis, são reversíveis, muito bons. Então, imagina, se eu vou tratar, vamos falar aqui do Bumbum Gold. Se eu vou fazer um Bumbum Gold de uma mulher de 70 anos, eu não posso fazer igual a uma mulher de 30. Por quê? Porque senão ela vai ficar desinserida do meio social. E o objetivo é inseri-la, é agregar valor a ela, poder. E se você tiver muito diferente do seu nicho... É uma inclusão realmente que inclui, né? Exato. Não uma inclusão que exclui. Senão você exclui. Então, além disso, eu utilizo as técnicas de coach, de PNL. Na primeira consulta, eu não faço nada. A primeira consulta é um bate-papo, é conversa. Antes até de eu fazer a consulta física, eu converso para entender o universo dela. Onde ela trabalha, onde ela vive, como ela se comunica, como é a vida familiar, para realmente entender as expectativas daquela cliente.
E isso é que me faz ter o sucesso que eu tenho. Porque quando depois eu vou para fazer o exame físico, eu já tenho aqui na minha cabeça, né, tudo que ela me passou. Já consegue construir, né? Já tem uma pré-construção. E o interessante é, assim, que até esse atendimento que você faz está bem inserido com a especialidade que você tem dos 50 a mais. Sim. Por quê? Eu lembro que foi o meu primeiro emprego, eu fui menor aprendiz, foi meu único, inclusive, de carteira assinada. Eu vendia cartão de crédito, telemarketing. E eu amava quando era uma pessoa mais velha que atendia. Eu dava muita atenção para ela e eu vendia, porque as pessoas mais velhas, eu acho que uma das características, elas gostam de atenção. Então, eu não sei se é uma ferramenta consciente, porque você é uma parceira amiga de conhecimento, de PNL, coach, essas ferramentas que às vezes a pessoa até pergunta, para que isso, né? Mas é algo que acrescenta, agrega para você conseguir atender com uma excelência maior, mas que já mostra isso, né? Você consegue realmente falar a língua dos seus 50 a mais, que é seu público, Sim. e dar atenção e criar aquele rapport. Por Sim. quê? Porque já é uma pessoa que quer mais uma atenção. Então, além disso, você pratica a escuta ativa. Porque você entende, porque às vezes na venda a gente fala muito isso, né? Às vezes a pessoa ela te fala que ela quer uma coisa, mas nem ela sabe o que ela quer. Exatamente. E não é porque ela é mais velha, que ela tem mais ela tem mais idade, que ela tem maturidade de entender o que ela quer. Porque às vezes o que ela quer não é o que ela precisa. Exatamente. E aí quando você pratica a escuta ativa, você entende e aí você realmente consegue entregar, porque assim, eu tive a oportunidade de conhecer algumas clientes suas. E, assim, semana passada mesmo, uma pessoa desmarcou comigo que ela falou, olha, eu tenho horário com a doutora Uni e ela é muito difícil, eu não posso de jeito nenhum. Eu falei, tá bom, né? Tudo bem. Você vê, é uma cliente 70 a mais. Eu sei quem é essa cliente, que Ela ela falou comigo. Não posso do jeito nenhum, é compromisso com ela. Eu falei, tudo bem. E isso é importante. É importante, imagine o seguinte, as mulheres, depois de 60, os filhos já estão criados, os filhos já saíram de casa. E ela precisa estar segura. Mas a segurança dela é diferente da segurança que ela buscava aos 30 anos. Né? Aos 30 anos você quer se afirmar, você quer ter uma profissão, você quer ter um emprego, tudo isso. Construir uma carreira, uma imagem. Agora, com os 60, você quer resgatar as coisas que realmente fazem valor para você, têm valor para você. Faz sentido. Faz sentido. E muitas das mulheres já estão sentindo-se abandonadas, porque os filhos saíram de casa, muitas ficaram viúvas. Então, é um recomeço. Então, esse recomeço precisa, sim, do empoderamento de pele, de autoestima, de aparência, do que ela vê no espelho. É bem diferente. E essa questão que você falou de acolher, né, é muito interessante. Hoje, antes de vir para cá, eu estava lá e recebi o telefonema de uma senhora de 72 anos. E ela, com essa necessidade de falar e tal, que mora sozinha, trabalha, mas mora sozinha. E ela começou a contar as coisas todas da vida dela. E a minha secretária falou assim, mas ela falou isso tudo para você da primeira, nunca me viu, sabe? E eu consigo entender o porquê disso. Por quê? Porque eu já estou também chegando nessa idade aí. Eu já sou avó. Nem parece, gente. Já sou avó. Com conhecimento, né? Sim, mas... Então, eu consigo entender isso. Além disso, eu trabalhei muito tempo com pessoas muito mais velhas. Eu trabalhei 12 anos no hospital público, né? Em 2 hospitais. Então, eu atendi dentro dos hospitais muitas pessoas já com 80 anos, com 90 anos. Então, isso me deu uma bagagem muito grande. Além, claro, do meu currículo. O currículo é ótimo, né? Eu tenho 4 títulos de especialista, então, mas a vivência, né? A vivência com cada um é bem diferente. Eu falo que tem alguns trajetos, algumas coisas que acontecem na nossa vida, que é como se fosse um estágio. Sim. Para outras áreas ou outras posições que, com o tempo, a gente assume, né? Então, até lendo sua história, gente, ela que também está participando do universo feminino, vocês viram que eu peguei só mulher
fera para participar do livro Universo Feminino e grandes novidades, né? Eu creio que você que já era escritora, porque eu fiquei assim impressionada, eu falei, a hora que eu li, eu falei, meu Deus! Eu já sou colunista de jornal há muitos anos. Meu Deus, gente, impactei com a história, e não foi só a história, né? A forma com que se posicionou, e assim, com certeza eu creio que vai ser o início de vamos lá, vários e vários livros, e-books e produtos assim, porque você tem muita realmente história para contar. Sim, e a gente precisa, né, deixar o legado na terra, esse conhecimento, e você também faz, né? Sim, eu ministro aulas já mais ou menos há uns 28 anos que eu ministro aulas, né? Eu já dei aula em universidades, né? E tenho curso também. Eu já levei alunas para estudar fora do país. Já levei um grupo de alunas. Intercâmbio. Intercâmbio para estudar a questão da estética, né? Aspectos da estética fora do país. Então, assim, eu tenho muita bagagem nessa parte. Mas isso, eu falo que eu tenho bagagem, não é para me engrandecer. É para dizer o seguinte, que cada um que pode contribuir de alguma forma na vida de outro, sendo ensinando uma profissão, aprimorando uma técnica, eu acho importante. Não existe concorrência. É verdade. Não existe, porque quanto mais pessoas estiverem trabalhando direito, trabalhando bem, mais eu fico feliz, mais engrandece a minha profissão. Eu fico triste quando eu vejo profissionais despreparados, profissionais que ainda não têm formação completa, já fazendo procedimentos que não deveria fazer. Isso me entristece, mas quando eu vejo um profissional bem preparado, quando eu vejo alguma aluna que fez curso comigo e tal, e cresceu e decolou, eu fico, enfim, muito feliz, muito feliz. E isso é importante. A gente não querer o conhecimento só para nós, porque o conhecimento parado não serve de nada. É verdade. E assim, eu falo que até a água parada dá dengue, né? Então... mas é bem interessante assim, porque aqui no Aparece e Cresça já passaram várias pessoas da área da estética e o interessante é que existe público para todo mundo. Sim. Porque tem pessoas que elas pegam os que estão começando, outras já, né, são o público de especialista, outros já é o público de 60 mais, como você falou, e quanto mais nichado, melhor, porque assim você consegue alcançar aquele público que você tem e ser bem atendido, né? Hoje você é uma pessoa que consegue também suprir o público 60 mais, mas também capacitar em várias áreas da estética, porque a estética é ampla, como muito você ampla. falou. Por exemplo, eu sou especialista lá em tratamentos com laser. Então, eu tenho diversos tipos de laser lá. Então, eu trabalho muito com laser. Por quê? Porque como eu trabalho com... Eu escolhi trabalhar com 60 mais, 50 mais. Elas não querem tantos preenchimentos. Hoje até está em desuso. Mesmo para as mulheres mais novas, a gente fala muito numa técnica que é esvaziamento de face. Porque... houve uma época que o boom era botar 20, 30 ml, e a pessoa ficava com uma cara redonda. Isso não se usa mais, porque a gente entendeu que não é bonito, né? Então, assim, eu trabalho... Agora é o menos é mais. Menos é mais. Menos, em todas as áreas, né, da nossa vida, assim, menos é mais. A gente tem que ser ecológico, né? A gente tem que pensar na ecologia do mundo, né, do planeta, de tudo isso. Então, é por isso que eu trabalho sempre de dentro para fora. Na minha coluna no jornal, eu sempre falo isso. A principal beleza vem de dentro. De você ser uma pessoa generosa. De você ser uma pessoa altruísta. De você ser uma pessoa que tem vigor, que tem alegria de viver. É isso que te dá beleza. Não adianta a gente botar a melhor técnica, o melhor produto, o melhor equipamento... Se é só uma máscara, né? Se é só uma máscara, aquilo não dura nada. E não resplandece. A gente vê a beleza. Às vezes a gente olha uma pessoa, Lu, e fala assim, essa pessoa é linda. Mas o que ela tem de lindo? É aquela famosa... aquela pessoa é tão pobre que só tem o dinheiro. Aquela pessoa é tão linda que só tem a beleza, né? Só tão pobre que só tem a beleza. A verdadeira beleza vem de dentro.
de ser alegre todos os dias, de ter gratidão à vida que tem, de ter gratidão, porque acordar com saúde, poder olhar o mar. O meu devocional eu faço na minha varanda olhando para o mar. E é muito bonito isso, e é muito feliz. Eu me sinto muito feliz. Houve vários momentos de dificuldade, sim. Haverão outros, sim. Nós somos seres humanos em constante evolução. Sim, né? Até eu vejo assim na sua história, eu tô falando da história dela porque, gente, eu faço parte, né, ela faz parte da nossa coautoria Universo Feminino, então eu tive a oportunidade, o privilégio de tê-la e de poder, antes de vocês, conhecer a história dela. Então eu vi essa trajetória, assim, e é interessante porque às vezes eu fico pensando, né? Eu também já passei por situações que naquele momento eu pensava até que não ia suportar, mas foi algo que me estimulou a caminhar. Sim. Né? Então eu acredito que você, quando olha para trás, assim, para sua experiência, é uma bagagem que te fez chegar até aqui. Sim. Porque se fossem outras curvas, talvez você estaria em outro lugar, não seria quem você é. Hoje eu estava falando com meu marido, assim, a boa personalidade, o bom ser humano, ele é forjado no ferro e fogo. O ouro, né? Lapidado. Lapidado. Então, assim, cada desafio que Deus permite que nós passemos, né? É para lapidar a gente mesmo. Show de bola. É para forjar. Que delícia. Então, eu quero já agradecer, né? E te convidar. Gente, é até, assim, desafiador, porque é tanto conteúdo que a maioria já fala assim, volta, por favor, vamos... Porque eu sei essa história, então eu quero convidar mesmo, assim, para E eu quero, sim, participar de outros momentos para empoderar mesmo. Trazendo mais conhecimento e conteúdo mesmo, até para o profissional que está começando, né? Eu quero até te deixar esse pedido para você olhar ali para essa câmera e já convidar as pessoas que querem se profissionalizar também. Sim. Não só os 50 mais que você atende, mas também aqueles que querem se profissionalizar. Então, quem está querendo fazer uma transição de carreira, né? Porque muitas pessoas querem fazer uma transição de carreira, ou iniciando mesmo na área de empreendedorismo da estética, eu quero convidar você a fazer parte do meu grupo. O principal desafio não é a técnica que você vai utilizar, é fazer a gestão da sua empresa, gestão de pessoas, gestão de tudo que envolve o empreendedorismo feminino. Porque empreender como mulher é bastante diferente de empreender como homem. Nós temos desafios específicos e muitas mulheres desistem de ser empreendedoras porque se masculinizam tanto na gestão que fica pesado para elas. Então, não seja uma dessas que desistem. Venha empreender, mas venha empreender com o viés feminino. Porque o nosso viés não é a força, é a flexibilidade. Sensacional, delícia, gente. Ficaríamos aqui mais, né? E aos 50 mais, qual que é o Instagram? Corpus, com U, Corpus Delune, com E no final, Corpus Delune /. Aí sigam ela, gente, que ela tem uma criatividade que eu fico impressionada. Ela bem ativa, inclusive tem ovo de Páscoa aí, né? Pra fechar. Tem, gente, botei aí promoção, uma oportunidade de ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa desse Cacau tamanho. Show. Cacau Show. Já vou marcar aí a sessão, meu pacote. Vai lá. Tô te esperando lá. Você tem que ir lá conhecer, hein? Comprou o pacote, ganha um ovo de Páscoa da Cacau Show grandão, trufado, gente. Vou colocar o arroba dela aqui, gente. Então, até a próxima. Pareça e cresça.